Boa noite, irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João. Evangelho de João, nós vamos ler os versículos de 1 a 18. João, capítulo 10, versículos de 1 a 18. Diz o seguinte a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Nós vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Pai, de Deus estudá-la. Obrigado, Deus, porque o Senhor ministra o nosso coração, Pai, nos fortalece, nos enche a mente Pai, de alegria, de esperança, Senhor, em continuar a nossa caminhada. Te peço, Pai, que o Senhor me dê a tua graça, Senhor, que eu consiga, Deus, passar, Deus, para a tua igreja nesse momento, Deus, essa mensagem, Pai, que é tão rica, Deus, mensagem que tanto me abençoou, Pai, nesses dias, Pai. Muito obrigado por isso, Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva. Mas fala conosco, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus, o bom pastor. Nessa parábola, Jesus ele utiliza, que é a figura de um animal, a ovelha. E é o seguinte, os animais, eles têm um papel interessante na nossa vida, apesar de que tem muita gente aí que acaba idolatrando, os animais, mas eles são assim, são seres interessantes, eu acho assim, apesar de que eu não sou aquele fã, de animal, não tenho um monte na minha casa, apesar de já ter tido alguns, por causa de pressão, de terceiros, vamos dizer assim, mas tivemos já cachorros, já coelho, pássaro, mas é bom, Animal é bom. Mas o seguinte, então o fato de ter,
já que tem, né, o animal, tem que cuidar, né? Tem que cuidar, não pode, né, judiar do bichinho não. Mas os animais, eles nos ensinam muito. Lá em casa a gente tem uma cachorrinha, né, atualmente, né, e ela, a gente fica observando, né, o comportamento dela. Realmente não tem como assim não passar batido, né? Ela às vezes a gente chega assim, eu, por exemplo, chego à tarde de trabalho, né, ela chega assim no portão, ela faz aquela festa, né? Eu fico pensando, né, assim, o porquê daquela euforia que ela fica ali, né? Porque enquanto você não vai lá, passa a mão nela e tal, faz um carinho, né, ela não sossega. Mesmo depois que você, né, dá aquelas, né, cumprimenta, né, vamos dizer assim, ela continua ali ainda rodeando, né? Às vezes você está conversando assim com a Thaís, com os meninos assim, né, distraído, conversando, quando eu sinto ela assim, sabe, ela encostando, ela vem, deita, né, entre as pernas, por exemplo, fica lá. O negócio dela está encostado na gente, né? Então, assim, é interessante, eu acho muito bacana a reação do animal. É lógico que a gente não pode, né, tem o devido lugar, né? Deve também ter aquela coisa, que tem pessoas que, né, dizem, né, que preferem animal, né, do que um ser humano, né? Tem pessoas que preferem ser amigo de animal do que ter amigo, né, humano, né, vamos dizer assim. O fato é que realmente o animal, né, ele não tem dia ruim para ele, né? Todo dia que você chega assim, para ele é um dia novo, não tem aquela coisa assim de, né, como se diz, de mau humor, né? Às vezes você brinca, bate, né, no bichinho, né, coisa assim, bater no bom sentido, né, de maus tratos, não. Mas assim, ele volta, né? Hoje à tarde mesmo, a Thaís está brincando, né, com um dos meninos lá, falando mais alto com eles, né? Ela já conhece, né, quando a gente tá assim, né, falando mais alto, tá brigando, né, ela passa correndo assim, né, já vai para a casinha dela lá, sabe, já achando que é com ela. Então, é interessante, né, os animais são interessantes. E a gente vai aprender um pouco nessa noite com um outro animal, né, que é a ovelha. Mas voltando aqui no nosso texto, né, que a gente acabou de ler, João 10, esse capítulo aqui, ele é uma continuidade, né? Nesse capítulo continua aquele embate, né, que começou lá no capítulo 9, né, quando Jesus curou aquele cego. Os judeus continuam aqui discutindo com Jesus. Então isso aqui é uma continuidade daquela conversa, né? Eles continuam lá se debatendo com Jesus, porque Jesus curou, né, a gente, lembrando aqui da história, Jesus curou no sábado, né, aquele cego. E aí os fariseus começaram a recriminar Jesus. Eles estavam mais preocupados com o ritual, né, do que propriamente com a vida daquele homem, né, que tanto padeceu daquela enfermidade, daquela deficiência, né, e não estavam preocupados com isso, né? A pessoa consegue ter a oportunidade de ter uma vida normal, né, vamos dizer assim, mas aquelas pessoas estavam preocupadas, o negócio deles era realmente, né, ficar brigando com Jesus, né? Mas o Senhor errou, não podia fazer isso no sábado e tudo mais. Mas aí Jesus vai e começa, né, essa discussão, ela continua aqui, né? Aí Jesus vai realmente confrontá-los mais severamente nesse capítulo, né? A gente vai ver aqui né, no decorrer aqui do texto que a coisa ficou, né, mais acirrada, né, vamos dizer. Então, quando Jesus terminou a discussão com eles lá, ele chegou à conclusão seguinte, falou com eles: a pior cegueira são de vocês, fariseus, que estão discutindo, que estão aí, né, com uma coisa que não tem nada a ver. E então esse cego, né, apesar de ter sido, né, vivido nesse estado há tanto tempo, enxergava mais do que vocês, que tinha a visão, né, perfeita. Por quê? Estavam enganados espiritualmente. E aí Jesus, ele faz uma referência aqui, ele começa a comparar esses judeus, esses fariseus aqui, que estavam nesse embate com ele, com os falsos pastores. Ele comparou a eles com os falsos pastores da profecia lá do Velho Testamento. Né? Ele vai ver essa questão aqui, né, que o comportamento deles era aquele já citado lá, né, lá a gente vai ler aqui, né, lá em Eclesiastes não,
Ezequiel, né? Mas Jesus, ele tinha, né, uma didática perfeita para ensinar. Sempre quando Jesus ia começar a conversar com um grupo de pessoas, ele procurava usar termos, né, que eram comuns para as pessoas ali daquele lugar, naquela região, né, sempre assim, de forma que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Ele não começava a falar uma coisa assim que as pessoas iam ficar, né, voando, né? O que ele está dizendo? Né? O que será? Apesar que algumas, né, ficavam, né, ficavam boiando, mas Jesus sempre usava algo assim que era do contexto. E aqui a figura do pastor, né, das ovelhas, era o que as pessoas estavam ali acostumadas a, né, no dia a dia delas, né, a questão do pastor, né, e da ovelha. Sempre tinha eles conviviam com né, com essas figuras no dia a dia deles. E como a gente falou aqui da ovelha, a ovelha, ela é um animal, que por natureza ela é um animal assim frágil, né? A gente sabe que ele é um animal frágil, ele necessita, né, de um cuidado especial. É um animal que não enxerga direito, né, e tem outras deficiências aí, então ele precisa assim, ter todo um cuidado. E aí qualquer semelhança, né, conosco, né, é coincidência, né? Aliás, desculpa, não é coincidência, né, porque nós também dependemos desse cuidado o tempo todo, né, do nosso pastor, né, que é o Senhor Jesus. Mas aí voltando aqui na questão da profecia, né, dos falsos pastores, né, Jesus vem, cita, né, volta aqui nessa questão, né, quando ele fala falsos pastores, ele não estava falando do acaso, né, ele estava se referindo àquela profecia citada lá em Ezequiel. Aí diz o seguinte, o texto de Ezequiel 34, Ezequiel 34, de 1 a 10, leiamos. Diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestimos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porém, termos no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Ainda em Zacarias 11:17, Deus faz mais uma séria advertência, né, a respeito desse pastor inútil. Diz o seguinte, Isaías, o versículo 11 do capítulo 17 de Zacarias, Zacarias, diz o seguinte: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Então, quando Jesus faz essa comparação, então aqueles judeus, como aqueles fariseus, né, como bons conhecedores da lei, né, eles logo ligaram que Jesus estava os comparando a esses falsos pastores, né, e eles achavam assim, né,
tipo, vocês não se achavam que, né, tão maus assim, né? Mas é fato o seguinte, que eles não estavam realmente tendo esse cuidado. Prova disso, né, essa situação que eles vivenciaram da cura do cego, né, daquele cego ali, e eles criticando Jesus porque, né, ele fez aquilo num dia que talvez pela lei não deveria se fazer, né? Então, aí que eles, né, ficaram mais assim, alvoroçados, né, com essa questão. Aí Jesus, ele promete, né, nessa profecia, né, que iria mandar, né, vamos dizer assim, o pastor autenticado, né, que era, né, o Senhor Jesus. Né, ele diz o seguinte, que suscitarei para elas um só pastor, já que os falsos pastores não cuidaram das ovelhas. Então Deus enviaria, né, esse pastor diferenciado, que seria o verdadeiro pastor, né, seria um pastor que viria da descendência de Davi, né, seria o Messias, né, esse pastor seria o Messias enviado por Deus, e que conduziria o povo. E nesse capítulo 10 que nós lemos, né, Jesus, ele se apresenta como esse pastor, né, que foi predito lá no Velho Testamento, né, como o verdadeiro pastor. Lá nos versículos, né, um pouco à frente do texto, né, 19 a 21 do capítulo 10, os judeus, eles reagem, né, a essa declaração de Jesus, né, assim, não aceitavam. O texto fala o seguinte, os versículos 19 a 21: por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Porque ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de demoniado. É porque o povo estava dividido, né? Tinha uns que, né, defendiam Jesus e outros estavam condenando. Aí comparando, né, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então esses caras assim, eles afirmaram, né, chegaram a dizer que não estava entendendo o que Jesus estava falando, né? Nós não sabemos que você está falando, né? Ficaram confusos com aquela palavra. E então é o seguinte, essa questão da comparação, né, do que Jesus fez deles com os falsos pastores do Velho Testamento. Por quê? Eles entendiam que a salvação, né, ela seria pelo cumprimento da lei, né? Só que nós sabemos que não é pelo cumprimento da lei. A gente sabe disso, não é pelos rituais, né? Como você ficar observando a questão do sábado, a questão do alimento, né? Então, várias questões que a gente sabe, né, que são coisas que elas não fazem diferença, né, para a questão da salvação do homem, né? Durante um tempo ela foi dada, né, na lei para, né, ajudar, né, o povo na caminhada, mas não é fazer dessa lei, né, colocar ela acima de tudo. Então, uma coisa que é interessante é o seguinte, o povo do Velho Testamento, né, as pessoas que viveram, né, a gente sabe que quantas pessoas nasceram e morreram antes da vinda de Jesus, né? E às vezes as pessoas indagam, né, como que essas pessoas seriam salvas, né, se elas não viram, né, Jesus nascer, né, não presenciaram, não conheceram o Messias. Só que, na verdade, nós também não, né? Nós também não. Ninguém aqui andou com Jesus, né, fisicamente. Então a gente está na mesma situação que essas, né, as pessoas, nossos antepassados antes de Cristo. Mas aquele povo, né, que viveu antes de Jesus, eles criam pela fé na promessa da vinda desse verdadeiro pastor, né? Através dessa crença, dessa fé, eles eram salvos, né? Como nós também, né, somos salvos porque nós cremos que Jesus veio, né? A diferença é que eles criam que ele viria, nós cremos que ele já veio, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. Então não é na questão do ritual, mas é a fé, né, no Filho de Deus, desse pastor que é intitulado aqui o Bom Pastor. Eles creem, né, os fariseus principalmente, né, eles criam muito, né, na questão da meritocracia, né? Quer dizer, eles achavam que o que eles faziam,
né, o cumprimento da lei, né, aquela observância toda da lei, que iria, né, fazer com que eles obtivessem a salvação. Mas a gente sabe, né, nós estudamos a Bíblia e vemos que não é por isso, né, não é mediante a isso. Vemos que é pela graça, né, e a nossa fé no sacrifício de Jesus na cruz. Mas voltando aqui, irmãos, vamos voltar aqui para a parábola. Voltando aqui na questão, quando Jesus, eu já disse, né, Jesus ele era muito assim, muito bem didático, né, nos ensinamentos dele. Então, toda palavra que Jesus falava, né, ela era assim, simbolizava muito bem uma determinada situação. E aí tem essa parábola aqui que Jesus contou, né, das ovelhas, né, do rebanho, né, o pastor das ovelhas. Lá na Palestina, né, voltando aqui à questão de a gente entender, né, eu já falei que a questão que era costume muito, né, era comum lá a criação de ovelhas na Palestina. Então, a gente sabe que Israel, né, aquela região ali é uma terra muito fértil. Mas é uma terra seguinte, que não é uma terra assim, muito apropriada para a agricultura, né? As pessoas, daquele tempo principalmente, né? Hoje não, hoje a gente vê aí, qualquer região hoje, né? Se não for realmente aquele deserto de areia, né? Ou às vezes gelo, né? É possível produzir, né? A gente vê aí, por exemplo, no Brasil, por exemplo, no Nordeste, né? Essas terras áridas aí são as melhores terras. A gente vê que quando consegue produzir nessas terras, são os melhores frutos, né, que se colhem nessas terras. E o Oriente Médio era diferente, né, uma terra muito fértil, mas não era muito apropriada para a agricultura. Então, né, essa prática aqui da criação de ovelhas era uma prática assim, muito comum, né? E o que acontecia? Tinha os pastores, né, que cuidavam dos rebanhos, né, e aí o que acontece? Como não era, eu já disse aqui o seguinte, na questão de, é uma terra fértil, mas não era aquela terra assim que você saía, né? Vamos dizer assim, você saía da sua porta assim, já tinha pastagem, né? Já tinha lugar para as ovelhas pastarem. Os pastores tinham que pegar os seus rebanhos e longas distâncias, com esses rebanhos procurando pastagem para suas ovelhas. Então não tinha como, né? Às vezes ele ir perto de casa, né, e voltar. Então eles tinham que às vezes andar longe com as suas ovelhas e depois não conseguiam voltar mais para casa, né? Até porque nós falamos, a ovelha não é um animal que aguenta, né, vamos dizer assim, muito sacrifício, né? Tem um limite dela. Aí nessas regiões que eles levavam as ovelhas, era comum ter currais, né, que as pessoas utilizavam para tipo hospedagens, né, para os rebanhos. Eram tipo hotéis, né, vamos dizer assim, hotéis para ovelhas, né, hotel para animais. Então tinha ali, aí dependia, né, às vezes esses currais eram formados por geralmente pedras, né, que eram cercados por pedras para proteger a ovelha ali à noite. Ela tinha a questão dela não se dispersar e principalmente, né, a questão de animais. Porque imagina uma região assim que não tem assim, muito animal, né? E aí você vê ovelha, é um bichinho frágil. Então era presa preferida, né, para as feras do campo, né? Hiena, lobo, e aí, né, podemos enumerar aí outros bichos, outros predadores. Então Jesus ele começa falando sobre isso, essa questão desse rebanho. Então as ovelhas pastavam, à noite elas eram colocadas naquele aprisco, naquele curral, e esse curral, ele não tinha, às vezes não conseguia colocar ali só um rebanho, eram colocados vários rebanhos, dependendo do tamanho do rebanho, né, tinha que colocar mais de um, né? Então, se tinha lá um pastor, tinha lá 20 ovelhas, 30, 50, né, todas elas eram colocadas juntas ali para passar a noite. E até o versículo 4, né, fala sobre isso, né, que diz o seguinte, que depois de fazer sair todas as ovelhas, todas as que lhe pertencem, né, quer dizer, então diz que tinha outras, né, que não pertenciam a ele vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Então eram vários rebanhos. E aí interessante o seguinte, irmãos, que no dia seguinte, quando esse pastor
tinha que continuar, tinha que soltar as ovelhas de novo, né, para elas continuarem se alimentando. Foi interessante, né? Ele chegava ali, né? Aí tinha a questão do porteiro, né, que tinha o dono do curral, né? Ele já reconhecia o pastor, ele chegava pela porta, né, entrava ali e chamava as suas ovelhas. Então o interessante é isso, né? Jesus chama a atenção sobre essa questão. Tinha vários rebanhos, mas as ovelhas daquele pastor específico que estava chamando, elas todas o acompanhavam. A gente vê que tem uma diferença também, né? A ovelha é um animal que ela segue, né, o seu criador, a pessoa que está cuidando delas. Ela é diferente do gado, né, gado bovino. Gado bovino você tem que, né, às vezes é o contrário, né? A pessoa que está cuidando, ela tem que ir cercando o rebanho, né, e fazendo eles, às vezes até pressionado, né, às vezes com varas, com ferrões, para poder os animais seguirem, né, fazer aquilo que ir aonde que deve ir. A ovelha não. O pastor vai à frente e elas vai seguindo esse pastor. Então é a peculiaridade da ovelha. Esse grande aprisco, né, ele também simboliza, né, que ele vira vários rebanhos. Ele simboliza ali a nação de Israel, né, todo um povo ali, né, todo aquele rebanho, né, que está ali dentro, ele está simbolizando também essa questão, né, que seria a grande nação de Israel. Outra coisa que a gente destaca aqui, eu falei dos muros, né, que tinha aqueles currais. E tinha currais também que às vezes chegavam a ser feitos em cavernas, né, porque aí conseguia proteger mais o rebanho, né, que era até o ideal. Então as pessoas ficavam ali, as ovelhas, né, ficavam ali, né, confinadas naquele espaço. Então não tinha como o ladrão, por exemplo, né, entrar, né, pelos muros, né, então a única entrada que tinha ali era aquela porta. Então o bom pastor, o que ele fazia? Né, ele entrava pela porta, ele não tinha que pular o muro para poder acessar as ovelhas, né, para poder chegar até as ovelhas. E aquele que fazia isso, né, ele não era o bom pastor. Aquele que queria pegar atalho, esse era o falso pastor, né? Era o ladrão, o salteador que queria matar e destruir aquelas ovelhas, né? Então aí o bom pastor chega, chama as ovelhas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Jesus, né, ele se denomina, né, ele fala o seguinte: eu sou a porta. Nós sabemos o seguinte, para nós termos acesso a esse aprisco, né, para nós entrarmos por essa porta, né, tem uma condição, né, não é qualquer um não é assim qualquer pessoa que entra pelo aprisco. Nós sabemos que tem uma forma de entrar nesse aprisco, né, que é nós cremos, né, no sacrifício de Jesus. Essa é a forma autêntica, né, que Deus nos colocou para que as pessoas tivessem para esse aprisco, né? Seria o quê? Essa seria a chave, né, para poder entrar, reconhecer o sacrifício, né, de Jesus na cruz. E a gente sabe que foi o quê? Pela graça, né, que nós podemos ter acesso a esse aprisco. Não é por mérito, é nosso mérito, né? Nós não pertencemos a esse rebanho por mérito nosso, sabe? Porque nós somos mais bonitinhos, mais gordinhos, né? Não é por causa disso, né? Mas nós sabemos que é pela graça, né, de Deus na nossa vida, né? E os fariseus, eles achavam que era dessa forma, né? Pelos rituais, né? Aquilo que eles cumpriam, né? Que achavam que iam aprovar, né? Os capacitar para poder entrar, pertencer a esse rebanho. Os versículos 9 e 10, eles afirmam, né, novamente, que eu sou a porta, né? Jesus afirmando: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, irmãos,
essa garantia, né, é a entrada por essa porta, né, que só Jesus realmente nos conduz. Então quando Jesus fala aqui, né, que se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Notem o que ele diz aqui: entrará e sairá e achará pastagem. Então, ou seja, isso é um indício de que é? Da liberdade, né, que nós encontramos em Jesus, né, dessa vida. Você tem que ficar confinado, você tem que ficar preso. Não, você tem liberdade. O bom pastor vai te dar essa garantia. Você pode entrar, você pode sair daquele aprisco ali, mas Jesus está cuidando de você. Você tem liberdade de continuar tendo essa vida que Ele vai separar para você. E essa segurança é dada por esse verdadeiro pastor. Ela sai e encontra alimento, tudo sob a supervisão de Jesus. E no versículo 10, Jesus fala o seguinte: que as ovelhas, elas têm vida em abundância. Não é qualquer vida, é vida em abundância. Então não é, sabe, ter essa garantia, essa certeza, né? A gente pode saber que quando a gente faz parte, né, desse rebanho, né, do bom pastor, a gente tem essa certeza, essa convicção de que nós vamos ter uma vida realmente assim, regada, né, com as bênçãos dele. Aí não são bênçãos, às vezes tem uma falsa ideia, né, de bênçãos talvez materiais e tudo mais, mas não é o principal. É bênção em todo sentido, de ter qualidade de vida, você ter realmente alegria, tudo que você for fazer, ter essa liberdade de entrar, sair, né, do aprisco, digamos que seria, vamos dizer assim, o trânsito livre, né? Então, nós estávamos falando o seguinte, da questão de Jesus ser a verdadeira porta. E é importante nós sabemos o seguinte, que nós temos essa convicção pela fé, né? E é importante o seguinte, irmãos, não adianta, às vezes a pessoa fala assim: tem fé, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de muita fé. E às vezes as pessoas se equivocam. Quantas pessoas aí hoje a gente vê, né, as pessoas acham, né, inúmeras formas, né, elas acham que não pode chegar a Deus de outra forma. Tem várias religiões, toda religião, tem muita religião boa, você tem que ter uma religião, né, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Então não adianta você ter fé na coisa errada, né? Então você tem que ter fé, mas fé na coisa certa, que é Jesus. Não adianta, né, a pessoa ficar enganada, né, achar que crê, mas crê, né, equivocadamente. Então, e essa questão aqui dessa qualidade de vida, né, os próprios fariseus, eles sabiam o que era isso. Eles não tinham essa paz, essa vida abundante. O negócio deles era ficarem sempre sendo torturados, né, pela questão dessa prática, desses rituais. E eles não tinham essa liberdade, não podiam desfrutar, né, dessa bênção, né, que Deus, esse bom pastor nos concede. Jesus ainda, dando na sequência, nos versículos 12 e 13, Jesus faz uma comparação aqui. Ele compara esses falsos pastores que não têm cuidado, né, com as ovelhas, né, com o rebanho dele, né, a mercenários. Vamos ler versículo 12 e 13 do capítulo 10. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, previne o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Naquela época, né, dependendo do tamanho do rebanho, era comum o pastor ter alguém que o ajudasse. Então ele contratava lá um trabalhador para poder conduzir, cuidar das ovelhas. Então imagino que assim, não deve ser fácil. Você está ali com 100 ovelhas, cuidar das 100, né? Você não é uma pessoa sozinho, né? Então não devia ser fácil. Então era normal ter, né, alguém para poder estar auxiliando. E aí aqui ele chama, né? A palavra mercenário, né, costuma ter uma outra conotação, mas esse mercenário seria realmente esse trabalhador que ajudava, né? Seria o terceirizado ali, o empregado.
Então, aí Jesus compara também, né, que nem esse empregado que estava ali sendo pago para poder cuidar das ovelhas, ele tinha esse cuidado que o bom pastor tem, né? E foi o seguinte, que esse mercenário, se ele vir o lobo, né? O lobo, o leão, por exemplo, o urso, o que ele vai fazer? Ele não vai enfrentar aquela fera, né? Naturalmente ele não faria isso. Aí o que ele vai, qual é a reação dele? É fugir. Ele não vai arriscar morrer. Até porque, naturalmente, é uma reação normal, né? Nós, às vezes, que somos empregados, tem situação que você não vai. A gente costuma dizer o seguinte, lá no trabalho, que o meu gerente sempre fala, ele tem um jargão lá, sempre tem um jargão. Quem corre risco é o dono. Eu não tenho que correr risco, não. Mas risco que eu falo assim, não é no sentido de você ser negligente, né? Tem coisas que a gente tem que, às vezes, assumir certas responsabilidades, né? Que tem que passar para o dono. O dono tem que falar se pode ou não pode. Eu não vou arriscar fazer determinada coisa achando que, tipo assim, torcendo para a coisa não dar errada, né? Você vai para casa com aquela preocupação, né? Eu permiti fazer tal coisa, mas se der errado, né? Depois vai me cobrar. Então, leva para o dono. O dono tem que saber se pode correr esse risco ou não. Então é natural, mas Jesus frisa aqui essa questão. Nem esse trabalhador, ele tem esse cuidado que o bom pastor tem. Se a coisa apertar, ele vai correr, ele vai fugir, ele não vai enfrentar lá a fera, né? Agora o bom pastor é diferente, né? Ele dá a vida dele, né, pelas ovelhas dele, né, do seu rebanho. Então, irmãos, essa questão, né, a gente vê que também é o seguinte, voltando aqui a questão desse relacionamento, né, dessa comunhão do bom pastor com as ovelhas, né, eu queria fazer abrir um parênteses aqui, sobre essa questão dessa comunhão, né, que há entre o pastor com o seu rebanho, né? Ele é espelhado, né, nesse dar a vida, né, de Jesus pelas ovelhas, pela nossa vida, né? Ela é espelhada na comunhão do filho com o pai, né? A comunhão que Jesus tem com Deus, né, que tinha com Deus, né, desde a nossa criação, é essa, né, espelha, né, essa comunhão que Jesus tem, quer ter conosco, né? E isso, né, deve realmente trazer nos dar essa gratidão no nosso coração, esse amor. Por quê? Esse plano, essa vinda do bom pastor, esse plano da nossa salvação, ele foi o quê? Ele foi combinado antes da criação, né? Nós já sabíamos que antes da fundação do mundo, né, Deus já tinha nos escolhido. Ele já sabia, né, que nós viríamos, que seríamos suas ovelhas. Os versículos 26 e 27, né, ele fala o seguinte, voltando aqui no texto, ele diz o seguinte: mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós vimos quando os pastores chegavam no rebanho, lá no curral, quando ele chamava, não eram todas as ovelhas que eles ouviam, né? Não eram todas as ovelhas que eram do rebanho dele, então nem todas eram. Então o fato de nós termos essa convicção, desse pertencimento a esse rebanho, deve ser motivo de gratidão na nossa vida, né, todos os dias, né, desse amor tão grande que Deus tem por nós. Quando Jesus fala aqui, né, que nem todo judeu ele era da descendência de Israel, mas tinha sempre aquele remanescente fiel, né, que é esse rebanho que Jesus se refere aqui. Mas os judeus, eles continuavam entendendo a parábola, mesmo Jesus explicando, né, tentando explicar, eles não entendiam. Eles continuavam se achando que ele estava louco, tinha demônio, né, que estava blasfemando, né, então continuavam sem entender. Mas Jesus ele é sempre direto, né, na fala dele. Ele falava assim: vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Jesus,
quando ele falava com parábolas, né, até parece que intencionalmente, né, não tinha, assim, não era o objetivo de todo mundo entender aquela palavra, né, que nem todos entendiam as parábolas. Se a gente for observar, em todas as parábolas de Jesus, né, sempre tinha aquele grupo que ficava discutindo, né, o que quer dizer com isso, né? Só que depois, Jesus sempre tinha aquele grupo, né, que chegava e ia explicar, né, detalhadamente a palavra. Mas esses judeus, esses fariseus aqui, eles não conseguiram, né, entender, né, o que Jesus queria dizer com eles. Uma coisa interessante, né, a questão do pertencimento a esse rebanho, nós já dissemos aqui o seguinte, que nós não éramos, né, aliás, nós não somos merecedores, né, de pertencer a esse rebanho, mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então tem uma colocação interessante, né, que eu ouvi. É o seguinte: nós nos tornamos ovelhas de Jesus porque ouvimos a sua voz, mas porque somos ovelhas de Jesus, ouvimos a sua voz. Então não é porque nós ouvimos a voz de Jesus, né, que nós somos as ovelhas dele. É o contrário, né? Porque nós somos suas ovelhas, né, nós ouvimos a sua voz. Então tem uma diferença, né, que a gente vê que é pela graça de Deus, né, foi porque eu fui esperto, né, estava atento e ouvi, né, pelo contrário, como eu era, né, como eu já sou ovelha, eu ouvi. Então o motivo da nossa gratidão. O versículo 28 diz o seguinte, versículo 28: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, né, da minha mão. Então, irmãos, essa questão, né, a gente viu que do Jesus se deu, né, uma coisa que a gente sempre tem que, a gente não pode passar batido, né, porque Jesus deu a sua vida voluntariamente, né, Jesus, ele se entregou voluntariamente, e isso o diferencia, né, de um pastor comum. Por quê? Pastor comum, ele não pode chegar e falar assim: eu vou dar minha vida. Ele não pode fazer isso, né? Ele não tem essa credencial para fazer. Mas Jesus tinha, né? Jesus teve essa capacidade, né? Ele deu, né, a sua vida. E quando ele fala, né, aqui o pastor comum pode, na verdade, arriscar a vida, né? Pode até arriscar e, né, se machucar lá, mas ele não dá de fato, né, a vida como um sacrifício voluntário, não é voluntário. Ele pode até, né, se debater lá e tentar livrar, mas não é voluntário. Mas o que é mais maravilhoso é que é uma situação comum, né, a morte do pastor, o que acontece? Ele vai perder a vida dele e o rebanho vai ficar o quê? Disperso. Vai se perder todo. Morreu o pastor, as ovelhas se perdendo, e aí vem o predador, leva a ovelha também, quer dizer, é perda total. Mas no caso, né, de Jesus, o bom pastor, é o contrário, né? A morte dele, né, significa vida eterna. É o contrário. A morte dele nos garante essa vida, né? É só nos salva da morte, né, somente morrendo em nosso lugar. E Jesus, ele não dá a sua vida para qualquer ovelha, né? Não é para todas as ovelhas, é específico. E essa questão do voluntariado, né, de Jesus ter dado a vida dele espontaneamente, a gente vê o seguinte: às vezes as pessoas não entendem, né? A pessoa comum, ela não entende o sacrifício de Jesus na cruz, né? Porque está achando culpando aquelas pessoas que crucificaram, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que Jesus, né, a morte de Jesus, ela já estava programada, né? Então, a crucificação, ela não pode ser vista como sendo uma execução, né? Jesus não foi executado, né? Pelo contrário, né, ele se deu voluntariamente, né? Tamanho é o amor dele, não foi uma execução, né? Ele se deu voluntariamente. E tem um comentário aqui do William Hendrickson, né? Ele fala o seguinte, que se a morte de Jesus ela não tivesse
né, a natureza voluntária, né, ela não teria nenhum valor para nos salvar. Entendeu? Então, esse caráter voluntário faz toda a diferença. Ele se deu, né? Ele não foi obrigado a morrer, ele se deu, ele voluntariamente deu a sua vida por nós. Então, irmãos, essa certeza que crianças têm, né, que então nada pode nos arrebatar desse aprisco, né, do Senhor Jesus. E o que me garante a vida eterna, nós sabemos que não é a nossa capacidade, né, de nos mantermos crentes. Não é essa capacidade. Às vezes vai ter dia que você vai, né, aliás, ter dia não, né? Cada instante a gente, infelizmente, a gente acaba cometendo algum pecado, né? A gente sabe que não deve ser uma prática, né? O pecado não deve ser uma prática da nossa vida. A gente tem que lutar contra o pecado, né? Ter um ar de obediência, né, esse pastor, né? Mas a gente sabe que não adianta. E às vezes as pessoas, a gente, tem nos PGs, a gente costuma assim confrontar, né, as pessoas a respeito da salvação, né? Você tem certeza da sua salvação, né? Tem pessoas que assustam, né? Não, nossa, é muita presunção, o que é isso? Aí a gente tem que explicar, né? Mas como é que é para você então? Então você é na loteria? É na sorte? Né? Você acha que você não, né? Você está aqui agora, você não pecou, mas o que te garante que daqui a pouco você não vai pecar? E aí? Você vai perder a salvação? Eu não posso dessa forma. Então não depende de nós, né? Não vai depender, a gente não vai conseguir, né, manter, né, uma vida assim, de plena santidade. A gente não consegue, infelizmente o pecado vai nos rodear o tempo todo. Lógico que eu tenho que lutar com esse pecado, eu tenho que buscar a busca da santificação da minha vida, tem que ser constante. Não posso achar que estou garantido, né, eu posso pecar. Não é isso que a gente crê, é dessa forma. Mas Jesus nos garante, né, que Ele, né, nos dá a vida eterna. E Jesus é o seguinte, né, Ele fala que aqui no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, né, e ninguém as arrebatará da minha mão. E no versículo 29, né, na continuidade aí, ele fala: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, né? E o que o Pai deu a Jesus somos nós. Então Jesus nos encara como assim, o tesouro maior da vida dele, né? Somos nós. E ele fala que e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, essa que nós temos, né, por pertencer a esse rebanho. Isso que nos garante. E aí os capítulos seguintes, né, depois de Jesus ter explicado, né, a parábola, essa parábola que ele contou, os fariseus continuaram ainda, né, indignados, né, eles ameaçaram, né, uns falaram que tinha demônio, né, tem demoniado, está falando coisas absurdas, essa é coisa própria do demônio. Aí outro virava assim: não, peraí, não é bem assim, como que um demônio, né, pode curar um cego, fazer uma coisa boa dessa, né? Então havia entre eles mesmo essa discussão, mas o fato é que eles continuavam, né, com aquela discussão. E aí, né, continua aí a questão do tempo, aí não sei quanto tempo depois que teve essa outra conversa, mas continuou essa discussão, né? Eles queriam apedrejar Jesus, queriam prendê-lo, né, porque achavam que ele estava, né, falando coisas absurdas, e porque eles estavam os confrontando, né, porque eles queriam, né, o que era? Era só aproveitar do rebanho, né? Falava o seguinte, que às vezes tinha uma ovelhinha gorda lá, eles queriam aproveitar e comer da carne da ovelha, né? Não era cuidar da ovelha, né? Então isso simboliza que o que eles queriam, na verdade, era só explorar as pessoas que eles cuidavam, né, que deviam ser cuidadas, na verdade, o interesse deles era realmente benefício próprio, né? Queria usar o rebanho para renda, né? Não era tirar a lã da ovelha, minha carne da ovelha, e aí vai. Então eles não tinham essa preocupação, eles ficaram enfurecidos com Jesus, né? E eles chegaram a dizer o seguinte, né, que Jesus confrontou eles mais uma vez, né? Mas por quê? Eu faço as coisas que eu tenho feito,
né? São coisas boas, né? Eu estou curando, eu curei o paralítico, curei o cego, né? E vocês, né, ficam com essa bronca comigo, né? Eles falaram que não, que o que os insultava não era as obras de Jesus, e sim as palavras, né? Eles falavam que ele estava blasfemando, né? Quando ele falava isso, quando ele confrontava a eles, né? Eles não aceitavam. Então, irmãos, é muito bom, né? Acho que assim, é algo assim que a gente não consegue mensurar, né? A bênção, a alegria que é de podermos pertencer, né, a esse rebanho. A gente não tem assim, a gente fala, a gente ouve, né, a gente crê, né, mas a gente acaba que isso, não sei, a gente fica algo comum na nossa vida, né, mas a gente tem que valorizar, você sabe, entender quão grande é esse amor de Deus demonstrado por nós. Então Jesus veio ao mundo, ele veio para salvar somente o seu rebanho, né? Foi só o seu rebanho. Mesmo Jesus disse, né, que aquelas pessoas que não ouviram, né, era para a gente não ouvir mesmo, né? Já era esperado que nem todas iam ouvir, né? E porque Jesus, nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão, né? Cada gota que ele derramou na cruz foi realmente visando, né, a nossa salvação. Então isso nos leva, né, tem que nos fazer imensamente gratos, né, a esse pastor por termos ouvido a sua voz, né? É algo assim que, sabe, não tem como a gente, né, demonstrar, né, assim, pagar, vamos dizer assim, né? A gente tem uma tendência a querer, né, dar algo em troca e tal, né? Mas a gente não tem o que fazer. Então o que a gente faz, o que é? É obedecê-lo, né, com a nossa vida, uma vida de santidade e obediência a Ele, porque isso lhe agrada, né? Eles falam o seguinte, que vós me amais, né, se fazeis o que vos mando. Então a gente tem essa, né, essa forma de, sabe, dessa gratidão, né? Outra coisa, né, para a gente pensar aqui, você já tem a certeza de pertencer ao rebanho do bom pastor, né? Você tem essa certeza, mas você está vivendo, né, essa vida abundante que Ele promete. Eu costumo dizer assim, que às vezes que nós somos salvos, né, a gente não foi salvo para poder desfrutar da salvação quando a gente morrer, né? A gente começa a desfrutar hoje. A partir do momento que você é salvo, você começa já a desfrutar dessa salvação, né? Dessa vida abundante que Ele nos promete. E às vezes a gente vive uma vida mesquinha, uma vida espiritual mesquinha. A gente não aproveita, né, aquilo que Deus nos promete, Ele quer nos dar. A gente, assim, um pequeno grupo, um lugar que a gente conversa muito sobre essas questões, né? E eu sempre costumo dizer isso. Às vezes a pessoa está lutando pelo pecado, né, e é uma forma da gente, assim, que eu costumo, sei lá, animar, né, a pessoa, encorajar a pessoa para vencer o pecado, falando sobre isso, né? Você quer continuar tendo essa vida mesquinha, sabe? Uma vida assim, mais ou menos, empurrando Deus sua barriga? Não dá. A gente não pode fazer assim. Ele nos promete essa vida abundante, né? E a gente tem que viver essa vida abundante. Então, vamos pensar nisso, né? Você está desfrutando dessa vida abundante que Jesus nos promete, né? Ou às vezes você está só, como diz, voltando para as ovelhas, né? Só porque dependendo do lugar que a ovelha está, né, que a ovelha pasta, né, às vezes ela tem que, nessa época, por exemplo, a gente, época de seca, né, as coisas começam a estar mais seca, as pessoas que cuidam de rebanhos, de rebanhos bovinos, por exemplo, as pastagens às vezes não tem nada, né, não tem nada para comer, né, nada verde, né, tudo seco. E às vezes ela está seco, só tem a raiz, né, a grama lá só está a raiz seca. Às vezes a gente pensa nisso, né, será que a gente está alimentando agora só dessas gramas, dessas raízes secas? Jesus tem uma grama verde, né, um capim verdinho para nós, né? Então, uma outra coisa, Jesus nos mostrou que há ovelhas deles espalhadas pelo mundo afora. Nós não podemos também nos contentar, né, o conforto de estar dentro do rebanho, né, e esquecer que as ovelhas estão perdidas por aí,
É a nossa responsabilidade também cuidar dessas ovelhas, e atrás dessas ovelhas. Pensar nisso. Como está isso? Como que eu tenho reagido, a esse mandato de Jesus? E por fim, para a gente pensar aqui, a gente chegou à conclusão seguinte: que existe um só rebanho. Há um só rebanho. Não existe um segundo, um meio termo. Não tem meio termo. Ou você é do rebanho de Jesus, ou você não é. E aí? A qual rebanho você pertence? Quero convidar você para uma oração agora. Se você ficasse de pé, você fechasse os olhos e você pensasse no que você acabou de ouvir. Você é do rebanho de Jesus. Tem duas características. Quem é do rebanho de Jesus entrou pela porta. Crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você já confessou a Jesus Cristo como seu Senhor. Isso não é uma questão apenas de falar. Isso é uma questão de agir em obediência a Jesus. Essa é a segunda característica. A ovelha segue. Se não segue a Jesus, não é ovelha. A sua vida está sendo uma vida de seguir Jesus? Porque se você não seguir o pastor, você não tem vida. O pastor é que te leva para as águas calmas, para os pastos verdejantes. Você quer seguir a Jesus? Você entende que sem Ele você não tem vida eterna? Não tem vida plena agora? Você reconhece que tem feito da sua maneira, está se esforçando do seu jeito, todo mundo está tentando ser feliz, mas você tem certeza que se você morresse hoje, você estaria na presença de Deus, estaria nos céus, porque só estará quem passou pela porta. Pode ser o dia hoje da sua salvação, pode ser o dia que você vai dizer: eu compreendi, eu entendi que é Jesus Cristo que pagou pelos meus pecados. Eu creio em Jesus Cristo. E aí você é salvo. Pode ser que você se veja como uma ovelha meio rebelde. Eu até reconheço a voz de Jesus, mas eu não tenho obedecido essa voz. Não estou seguindo como eu deveria seguir. Tempo de salvação, de mudança para a sua vida hoje, de restauração para você. Então a oração agora é essa. Quais são as palavras do pastor que você não está ouvindo e que quer passar a ouvir? Você já sabe. Se você é ovelha, você já ouviu. Se você é ovelha, você sabe o que é. Não precisa falar muito, você sabe. É hora de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser tua ovelha. Eu quero parar com todo tipo de rebeldia na minha vida. Eu quero viver uma vida de discípulo de Jesus. Eu sei que tem outras ovelhas fora do aprisco ainda, e eu sei que o Senhor já me enviou. Eu quero obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Vamos orar. E aquilo que o Espírito de Deus ministrou no seu coração é para você conversar com Deus agora. É para você falar com Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, para declarar que cremos que o Senhor é a porta. O Senhor não é uma porta, o Senhor é a porta. Nós cremos em Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Declaramos a Deus que queremos seguir ao Senhor de verdade, não da boca para fora, não de vez em quando, não do nosso jeito, não quando der, mas Senhor Deus, queremos fazer dessa a missão da nossa vida, seguir a Jesus, fazer a vontade de Jesus. Perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes não é isso que nós fizemos. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui hoje que está entendendo o Evangelho do Senhor, que o Senhor o faça saber como é que o Senhor trata as ovelhas e qual é a promessa que o Senhor faz para as ovelhas. Gente que andou aí sendo roubada, saqueada, ó Deus, pelo inimigo,
E o Senhor diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas que o Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Eu peço que todos nesse lugar, nessa noite, possam compreender o que é uma vida com abundância na presença do Senhor. Deus, dá-nos entendimento disso, dá-nos que a gente possa viver essa verdade, dá-nos essa graça, Senhor Deus, salva hoje a nossa vida aqui. Ó Deus, ajuda-nos a ser essas ovelhas. Obrigado, Senhor Deus, porque, como foi pregado aqui, nós não temos mérito algum, nós não temos nem como saber por que é que o Senhor nos escolheu e nos fez entender a Tua palavra, mas declaramos, Senhor Deus, que somos gratos e recebemos de Ti, Senhor Deus, aquilo que o Senhor está nos oferecendo, a salvação por meio de Cristo Jesus. Peço que o Senhor abençoe a nossa vida então, Senhor, abençoa a Tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus esteja mesmo sobre nós, que o amor de Deus, o nosso Pai, seja reconhecido na nossa vida, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com a Tua igreja, com todo o povo do Senhor, para que nós possamos andar unidos na Tua presença, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Tem um cafezinho ali atrás que é um pretexto para a gente conversar mais um pouquinho. Que Deus te dê uma semana cheia de Deus, em nome de Jesus.